Agora nós vamos comentar a respeito da importância dos micronutrientes para as plantas, bem como os sintomas de deficiência associados a eles. Vamos começar então com o ferro. O ferro ele é um componente do citocromo e da ferridoxina. Essas duas proteínas elas estão associadas ao processo fotossintético, inseridas lá nas membranas dos tilacoides, e elas têm a capacidade de doar e receber elétrons, o que colabora então no processo fotoquímico para a produção de NADPH e para a produção de ATP, que são produtos essenciais para que ocorra a produção de açúcares na planta. Assim como ocorre no caso do magnésio, a deficiência de ferro também apresenta como um dos sintomas a clorose entre as nervuras, mas como ele possui uma mobilidade baixa, esses sintomas eles vão aparecer nas folhas mais novas. Além disso, pode ocorrer também clorose. O manganês ele é responsável pela ativação de algumas enzimas na célula, como descarboxilases e desidrogenases que estão envolvidas no ciclo de Krebs, que é uma das fases do processo respiratório. Além disso, ele é um cofator na reação lá no processo fotossintético, que é denominada de fotólise, né? Quando a água é quebrada, né, na presença de luz, para que ocorra a liberação de elétrons. O principal sintoma da deficiência de manganês é uma clorose internervural associada com manchas necróticas, e essa clorose ela pode ocorrer em folhas velhas ou em folhas jovens, isso vai depender da espécie e também da taxa de crescimento. O molibdênio ele é componente de algumas enzimas, dentre elas a nitrogenase. Aqui nessa imagem nós temos essa enzima, né, e aqui mostrando o molibdênio como componente estrutural dela. Essa enzima ela tem a capacidade de converter o nitrogênio atmosférico em uma fonte de nitrogênio que a planta consiga utilizar, consiga assimilar. Lembrando que a atmosfera ela tem uma composição de 77, 78% de nitrogênio, e que as plantas não conseguem utilizar esse nitrogênio que está disponível na atmosfera. E aí essa enzima ela tem essa capacidade de tornar o nutriente não assimilável em uma forma assimilável. O principal sintoma da deficiência de molibdênio é a clorose internerval, associada com o enrolamento da folha para cima. Além disso, pode ocorrer também a necrose das folhas mais velhas. O cobre faz parte de algumas proteínas presentes no processo respiratório. Ele é um componente ali do complexo citocromo oxidase, como nós podemos olhar. Então, lá na cadeia transportadora de elétrons do processo respiratório. Ele também é um componente de uma proteína, a plastocianina, que está aqui. Se a gente observar, né, essa proteína ela tem um componente, tem o cobre como componente estrutural, e ela está ali associada à cadeia também de transporte de elétrons no processo fotossintético, para que ocorra a produção de NADPH e ATP, e assim a planta consiga produzir carboidratos. O sintoma inicial da deficiência de cobre é a produção de folhas verdes escuras, flácidas e de tamanho desproporcionalmente grande. Pode ocorrer também a formação de manchas necróticas. E se a deficiência for severa, ainda pode ocorrer queda prematura das folhas. As folhas novas também podem apresentar um recurvamento e as nervuras também podem ficar salientes. Em citros é comum
o secamento dos ramos e dos ponteiros, folhas novas grandes e os frutos com manchas externas.